Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o rei Manassés, que parece ter desejado ultrapassar o seu avô, o rei Acás, em maldade. O Manassés começou a reinar com 12 anos. Para mim, ele foi fruto de uma decisão errada de seu pai, o bom rei Ezequias. O Ezequias pegou o país arrasado com seu pai, o rei Acás. Deus só não destruiu o país por misericórdia, por promessas a Abraão e porque ele ainda tinha um futuro com aquele povo. Por isso Deus não destruiu o país com o Acás. Mas o rei Acás, o que pôde fazer para provocar Deus a ira, ele fez. Ele confrontou Deus, o Acás. Deus o castigou de diversas maneiras. Mandou inimigos, adversários por todos os lados. Isso o rei Acás. Ele deixou o país arrasado. Mas quando morreu, após 16 anos de governo, o filho dele, Ezequias, assumiu e no primeiro dia tomou uma decisão de acertar o relacionamento com Deus. Reabriu o templo e mandou purificar tudo, mandou os sacerdotes obedecerem, tomarem os seus lugares, promoveu um despertamento religioso, um concerto com Deus, o rei Ezequias. Deus o engrandeceu grandemente. Mas o ponto alto do reinado de Ezequias foi quando o país pequenininho, bem pequenininho, foi invadido pelo grande império assírio e já estava prestes a cair. Todas as cidades de Judá já tinham sido tomadas, só faltava Jerusalém, e o rei Ezequias entrou lá na presença de Deus e se pôs a orar, baseado nas promessas bíblicas de Deus, e o Senhor ouviu a oração. Era a época do profeta Isaías, e o profeta Isaías foi usado por Deus para levar uma mensagem de esperança, de socorro. O rei Ezequias convocou todos em Jerusalém para buscarem a Deus e, de fato, buscaram a Deus e o Senhor atendeu, e o que aconteceu foi maravilhoso. Um milagre de Deus, um anjo destruiu a maior parte do exército da Assíria e o grande império assírio começou a cair ali em volta de Jerusalém, por causa do rei Ezequias. Deus disse: a sua missão já terminou, com 39 anos de idade, você agora vai partir e pronto, já realizou a sua obra. O Ezequias voltou o rosto para a parede e disse: não, Senhor, não me leve agora, isso é uma punição, eu procurei ser tão bom com o Senhor, agora o Senhor vem me castigar com a morte, não, Senhor, não me leve agora. Deus disse: está bem, e isso ficou registrado na Bíblia para nosso alerta, cuidado. Deus diz: você pede, eu vou atender. Não é a minha vontade, mas eu vou fazer a sua vontade para você ver a consequência. Eu vou dar mais 15 anos de vida para você. Interessante, a gente pode ter mais 15, 30 ou 50 anos de vida, mas a gente não sabe. Ao rei Ezequias, parece que foi a única pessoa na história que Deus revelou quando ele partiria. 15 anos a mais de vida, e nesse tempo ele relaxou espiritualmente. Se abriu para a glória humana, recebendo nações do mundo inteiro. Ele se deu a vaidades várias, inclusive teve um filho, o Manassés, nesse período. Quando o Ezequias morreu, o Manassés tinha 12 anos de idade e começou a reinar. E eu quero ler um pouquinho a respeito disso. Como um homem pode ser mau, mas isso acontece à nossa volta. Há crentes que têm um filho assim como Manassés. Isso é triste. Mau. Vamos ler o que a Bíblia diz em 2 Reis 21 sobre esse rei Manassés.
Então, o Senhor falou por intermédio dos profetas: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que todos os povos em volta dele, e também ele fez Judá pecar junto com ele. Assim diz o Senhor: eis que eu hei de trazer males sobre Jerusalém, e todo que ouvir isto, os seus ouvidos vão tinir. Eu estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria, ou seja, vai ser destruída. Samaria foi destruída e Jerusalém também seria. Eu eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Que coisa interessante, Deus dizendo que destruiria Jerusalém. E abandonarei o resto da minha herança, entregando-o nas mãos de seus inimigos. Porquanto fizeram o que é mal perante mim, me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo. Afora também o seu pecado com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Como rei, ele decidiu pecar contra Deus, enfrentar Deus, e levou o povo todo de Judá a pecar contra Deus. Ele não se conformou em ele pecar, ele quis levar o povo a pecar contra Deus. Eu acho que ele quis se tornar pior do que o avô dele, o rei Acais. Pois é, mas há um mistério na Bíblia que se chama misericórdia de Deus. Esse rei mau, Manassés, que foi o que mais reinou, 55 anos, e ele foi tão mau que não havia palavras para descrever. Os profetas falaram duro. Provavelmente o Manassés mandou matar, serrar pelo meio o profeta Isaías. Foi algo assim assustador o que ele fez. E Deus mandou o inimigo, ele ficou preso na Babilônia, ele suplicou a Deus, Deus tocou o coração do rei da Babilônia, mandou devolvê-lo, ele voltou a reinar. Ato de graça nunca visto antes na Bíblia, algo desse porte, como Deus usou de misericórdia, e um rei que não valia um centavo furado, Deus usou de misericórdia, ele terminou seus dias bem. É algo inacreditável. Você já ouviu falar de um bandido que foi mau e matou muita gente, depois se converteu? Alguém fica duvidando, será que ele foi perdoado mesmo? Será que Deus pode perdoar uma pessoa que fez tanta maldade? Será que Deus pode perdoar? Pois é, você consegue entender o que é graça? Porque Jesus veio morrer, derramar o seu sangue, você entende isso? Comece a compreender isso, essa misericórdia, esse perdão de Deus para alguém tão mau. E você não é muito diferente não, nem eu.